Eu tenho, portanto, uma pequena história para lhe contar. A história da descoberta de um objeto e de uma investigação que não estavam, de maneira nenhuma, previstas no meu calendário. Com o desconfinamento e a necessidade de tomar ar e de sair de casa, mas estando sempre sozinho e sem falar com outras pessoas, portanto, com a distanciação social, essas saídas permitiam-me retomar contacto com o Alentejo, com um Alentejo que nós, urbanos, temos pouca oportunidade para visitar, e cheguei à Anta Capela do Livramento. Esta Anta Capela eu já a conhecia, mas eu tinha ficado com uma vaga impressão de qualquer coisa que era misterioso, mas passei para outras coisas, tinha mais trabalhos para fazer, e aquela circunstância foi muito interessante, porque eu, para já, começo a ver nos blogs, nos jornais locais, etc., que existe uma lenda acerca da Nossa Senhora do Livramento, e não da Senhora do Livramento, que tem uma relação direta com a Anta. A Anta é devotada à Nossa Senhora do Livramento. E então, essa lenda é estranha, porque ela põe em cena amores entre a Nossa Senhora do Livramento e São Briços, um certo São Briços. Juntos têm um filho. A Senhora do Livramento, portanto, dá à luz um filho e cuida dele, etc. E, entretanto, com o São Briços, e o São Briços aproveita para trair esse amor e ter uma nova relação com a Nossa Senhora das Neves. Pronto, eu pensei logo. Primeiro, aqui há um fenómeno de cristianização de um monumento neolítico. O aproveitamento de um lugar notável, certamente excepcional, e com um edifício. O Dolmen é um edifício neolítico aproveitado para construir uma capela cristã com uma cruzinha lá no caminho. Imediatamente uma pergunta foi saber, bom, será que isto acontece sempre assim? Ou que é frequente? Ou isto é um caso excepcional? Portanto, tive que ir ler a bibliografia sobre esse problema. O artigo dos nossos colegas Ballesteros, Sarantopoulos e Oliveira sobre as antas capelas e antas junto das capelas. Bom, que eu propunha inverter dizendo capela junto das antas, porque as antas já lá estavam e é a capela que se vem colocar junto da anta. E o belo estudo que eles fazem sobre essa anta capela, fazem medições, fazem hipóteses sobre as alterações que foram sofridas pelos megalitos. Obviamente eu não podia lançar-me nessa investigação. O que eu quis imediatamente saber foi quem são os personagens que estão envolvidos nesta lenda, nesta história. A Nossa Senhora do Livramento, o São Briços e a Nossa Senhora das Neves. Ora, o São Briços está no meio, porque ele é o traidor, ele é o amante da Nossa Senhora do Livramento, tem um filho com ela, trai a senhora e vai, digamos, tornar-se o amante da Nossa Senhora das Neves. Portanto, a figura central é o São Briços. Agora, esse São Briços tem um papel também na lenda popular, porque em anos de seca faziam-se procissões entre a capela, a Anta Capela da Nossa Senhora do Livramento e a igreja de São Briços, que está ali a sensivelmente 2 km ou qualquer coisa que se aproxime disso. Levavam a santa, sem o seu filho, até à igreja de São Briços e colocavam a santa de costas para o santo. A Nossa Senhora do Livramento ficava virada de costas para o seu antigo amante. Essa situação era suposta causar-lhe grande dor. A senhora chorava e essas lágrimas provocavam a chuva. Portanto, nós temos aqui um conjunto extremamente rico e extremamente estranho, porque o facto de implorar a chuva a um santo, ou ao Nosso Senhor Jesus Cristo, ou quem quer que seja, é uma coisa. Mas
utilizar um processo mágico, que é fazer sofrer uma santa, fazê-la chorar para que as lágrimas, por homeopatia, provoquem a chuva, é completamente diferente. Nós estamos numa configuração mágica e não numa configuração religiosa. Ou seja, uma técnica de manipulação da realidade e não, digamos, uma prece para as forças sobrenaturais. Então eu começo, de facto, a estudar esse famoso São Briços. Mas quem é o São Briços? É misterioso. Encontro vários documentos, entre eles um excelente, como sempre, um artigo do José Matoso, grande historiador, que, intitulado, salvo erro, Santos Populares Portugueses de Origem Desconhecida. Bom, fui ler todo o artigo e encontrei lá um São Briços. Ora, o São Briços é o Brice de Tours, um certo Brice de Tours. Portanto, Saint-Brice de Tours. Tours é à beira da Loire, em França, e é aí que ele nasce, é aí que ele é adotado por São Martinho, é aí que ele vive a vida monástica e ascética até uma certa idade, que ele abandona essa vida monástica, se torna criador de cavalos, enriquece, compra escravos e, sobretudo, escravas jovens e muito bonitas. Está escrito nos cronistas da época, que, obviamente, só podiam reprovar essa conduta. Mas ele, aparentemente, não se importava. Ele tinha enriquecido, tinha abandonado a vida monástica, tinha abandonado o São Martinho, o seu pai adotivo, protetor, etc. E encontrava-se numa situação, digamos, em falso em relação à igreja da época. Qual não é a surpresa dos colegas, dos monges que viviam no mosteiro de Marmoutier, que é o mosteiro de São Martinho, quando São Martinho, para a sua sucessão, designa o Briços. Foi um bocado mal aceito, mas o carisma do São Martinho, com todos os seus milagres realizados e reconhecidos, conseguiu impor o São Briços, o Briços nessa altura, como bispo de Tours, para suceder ao São Martinho. Ora, os anos passam, no 30º ou 33º, depende das fontes, ano do seu bispado, portanto, por volta de 370 e qualquer coisa, de 430 e qualquer coisa da nossa era, ele engravida, ou é acusado de ter engravidado uma religiosa, e o povo revolta-se contra ele, porque é algo duplamente traidor. A religiosa está casada com Deus, o Briços, enquanto bispo, está casado com a igreja, e portanto é um duplo adultério, e um adultério absolutamente insuportável. O povo, que aparentemente tem uma noção do que é o pecado e do que não é pecado, é a sua, mas é muito firme, prepara-se para lapidar o Briços. O bispo Briços. Ele escapa por pouco à lapidação. Entretanto, o Briços vai recorrer a um milagre. Ele diz: eu vou provar que essa criança não é minha filha. Tragam lá a criança. Alguém vai buscar a criança tem 30 dias. E o bispo Briços pergunta à criança: será que eu sou o teu pai? E a criança responde: não, tu não és o meu pai. Então o povo diz: bom, mas então pergunta lá à criança quem é o pai. E o Briços escapa-se dizendo: eu já fiz o que tinha que fazer, não sou eu, não tenho nada que ir à procura, se vocês quiserem ir à procura de quem é o pai, vão vocês. Entretanto, o povo revoltado estava pronto, de facto, pelo menos a lapidar e eventualmente também a expulsar o Briços, e ele vai recorrer a um segundo milagre, uma ordália, que era um julgamento de Deus, que consistia em obter um efeito físico anómalo. As leis da física fazem com que brasas ardentes queimam a roupa. Ora, Briços pega em brasas ardentes, põe-nas na sua roupa e leva-as em procissão até ao túmulo de São Martinho. E ali despeja as brasas. E mostra que o seu fato está intacto. E diz: estão a ver, afinal, o julgamento de Deus é que eu estou inocente.
Bom, a noção de julgamento de Deus e de obrigar Deus a decidir, dizer, você, faça favor, agora decida lá se é verdade ou não, quer dizer, é totalmente herético. A Igreja tentou libertar-se disso o mais depressa possível. Mas, enfim, ali o povo diz, não, isso é magia, isso não é verdade. E, portanto, tu não só pecaste ao engravidar aquela mulher, mas estás a pecar mentindo descaradamente e pretendendo fazer milagre. E eu coloco depois uma questão que é um bocado complicada, que é uma questão de, digamos, de antropologia cognitiva, que diz que o que é a realidade? Como é que as pessoas sabem o que é verdade e o que é falso? Como é que se decide se uma proposição do tipo eu não sou o pai da criança e eu obrigo a criança de 30 dias a dizer que não sou o seu pai, etc. O saber comum das pessoas daquela cidadezinha, que era praticamente uma aldeia naquela altura. Estamos em 430 e qualquer coisa, não é? 430 provavelmente. E então o povo tem critérios para saber que as manigâncias do Briços são de facto manipulações da crendice popular, e o povo é muito menos crédulo do que se pensa. Porque o povo tem fontes de informação de primeira mão sobre quem é a mulher que deu à luz, quem foi o pai da criança, quem tinha uma relação continuada com ela para que isso pudesse acontecer, etc. E eles sabem que é o Briços. Portanto, é de saber comum, de senso comum, que a ida repetida do Briços à casa dessa senhora ou dela à casa do Briços não passava despercebido para ninguém. As aldeias são sistemas totalitários em que toda a gente sabe tudo sobre todos. Portanto, eles tinham boas fontes empíricas, para falar na linguagem atual, para desmentir a necessidade ou mesmo a legitimidade do recurso ao milagre. Certo? E então, eu, chegado a este ponto, sou obrigado a focalizar-me sobre o São Martinho. O São Martinho é uma figura extraordinária. Para já é o primeiro santo que não foi mártir. Sabe que até ele, todos os santos do calendário cristão eram santos mártires. Ele é o primeiro a não ser mártir. Segundo, ele primeiro é um asceta extremamente rigoroso e depois torna-se embaixador da fé junto dos poderosos. O São Martinho vai à corte dos francos, vai à corte dos poderosos e é ele que representa, digamos, a ortodoxia. Tanto mais que os bárbaros que estavam à volta, os alanos, visigodos, etc., eram arianos, tinham uma variante do cristianismo que entrava em colisão com a variante latina. Então o São Martinho tem no seu rol de coisas muito interessantes a destruição dos templos pagãos. É possível que o cronista, o Sulpício Severo, tenha exagerado o número de sítios pagãos, de templos, etc., que São Martinho destruiu para destruir a fé dos pagãos. É possível que ele tenha exagerado, mas o que é certo é que isso teve um sucesso mediático considerável. O Sulpício Severo faz um livro lindíssimo, obtém que se façam cópias à mão, obviamente, naquela altura. Essas cópias são enviadas para correspondentes que ele tem, tanto na França como na Itália e em Roma. E esse livro, Vita Martini, a vida de São Martinho, vai até o Oriente e daí, digamos, o extraordinário sucesso da figura de São Martinho. Agora, porque é que eu estou a evocar o papel de São Martinho na destruição dos templos pagãos e da fé pagã? É que, quando se tratou de marcar no calendário uma festa para comemorar o São Martinho, para honrar o São Martinho, se escolheu o 11 de novembro. E o que é o 11 de novembro nessas alturas? É a festa do urso. O 11 de novembro é o momento em que se espera ou se sabe que o urso vai entrar na sua toca para hibernar. Portanto, São Martinho vai ainda aí recobrir com o seu culto e com o seu prestígio uma festa pagã que deixa de ter o sentido de festa do urso para ter o sentido de festa de São Martinho. Bom, eu vou parar aqui só para dizer uma coisa. Eu não estava com a intenção de procurar todas estas coisas. Salvo que, quando nós deparamos com um objeto notável,
com um objeto que sai fora do comum e que tem incongruências, que tem contradições, que tem coisas estranhas, etc. A curiosidade, aproveitando aliás o confinamento, é uma maneira de aproveitá-lo, faz com que nós temos que ir ao fundo da questão tanto quanto possível. E aí eu fui escrevendo, no modo folhetim, uns bilhetes em que eu dava conta do avanço da investigação. Tornou-se uma verdadeira investigação quando eu não tinha a intenção de fazer uma verdadeira investigação. Porque tinha tempo, porque a curiosidade era mais que muita e também porque aquilo que está em causa é a relação entre as culturas muito antigas, as culturas pré-cristãs, e eventualmente até muito longe, até o Neolítico e o Paleolítico, e a nossa herança cristã. Nós somos herdeiros de uma e de outra. Nós somos herdeiros de uma herança cristã, sobretudo no Sul, e católica, atenção, católica, que tem as marcas todas da filosofia ou da visão do mundo pagã, salvo que as etiquetas que se vão colocando nos seres, nos acontecimentos, etc., são cristianizadas. Portanto, esse processo é um processo absolutamente apaixonante. E a minha ideia era continuar pelas outras figuras. Eu agora não posso, não é? Mas, ir ver... Já vi o Briços. Dei a volta. A figura central é a figura do traidor, que se conclui com a afirmação de São Martinho, dizendo que o Cristo teve o seu Judas e ele tem o seu Briços, que é o equivalente do traidor que Jesus suporta, porque assim o quer o desígnio de Deus, e no caso de Martinho, o Judas é Briços. Bom, depois ainda há mais. Entretanto, ficamos com duas figuras femininas. A figura da Nossa Senhora do Livramento, que é muito mais complexa do que eu pensava, porque ela inclui, mas eu não sei de que modo é que inclui, as senhoras do Ó, senhoras do Parto, senhoras do Bom Parto, senhoras do Livramento, obviamente, as senhoras da Livração, etc. E elas estão mais diluídas. A minha hipótese de início não está confirmada. Não está infirmada, mas também não está confirmada. Que era que o livramento, em termos de parto e de parto bem-sucedido, eu pensei que fosse a noção central. Ora, eu não tenho provas, por agora não tenho provas que isso assim foi. Portanto, eu tenho que rever essa parte. Agora, o que me ajuda é sair de Portugal. Em Espanha há uma Nuestra Senhora del Alumbramiento, que é uma senhora do livramento e que tem que ver com o parto. O seu primeiro milagre é permitir que uma mulher em dificuldade conseguisse dar à luz sem problemas. E temos, em França, N. Notre-Dame de la Délivrance, que é, de facto, uma epidemia, porque é uma figura extremamente forte. E essas têm uma focalização no parto que é notável, porque até há, digamos, processos mágicos no século XX, no século XXI, que é a distribuição de cinturas abençoadas pelo pároco da Notre-Dame de la Délivrance, em Toulouse, particularmente, mas também em Paris e em Douvres. E essas cinturas são abençoadas e são supostas ser aquilo que os antropólogos chamariam um amuleto de proteção da mulher grávida. Ou seja, não é uma coisa que se põe na cabeça, não são os sapatos, é à volta do ventre. E, portanto, aquilo tem alta probabilidade de ser compreendido, e aliás é assim que as pessoas o entendem, como uma proteção mágica para o desenvolvimento da gravidez e para o seu bom sucesso. Depois, temos Nossas Senhoras do Livramento por todo o mundo. Temos Nossas Senhoras do Livramento no Brasil, em Recife. Temos Senhoras do Livramento nos Estados Unidos, junto dos Tamuls. Temos Nossas Senhoras do Livramento na China. E, quer dizer, é um fenómeno que tem um interesse considerável, porque se o núcleo central é o parto, então devotar uma atenção particular a uma santa que favorece o parto é universal, porque em todas as sociedades há mulheres que vão dar à luz.
Se, ao contrário, livramento tem uma significação muito mais larga e muito mais diluída, como proteção contra os naufrágios, contra os diversos perigos, contra os piratas, contra acidentes, contra a peste, então aí a minha hipótese já fica em perigo e eu vou ter que trabalhar ainda muito para saber se devo abandonar a hipótese ou, se pelo contrário, tenho que continuar a lavrar essa terra para ver se encontro algum elemento que me permita ou aceitar a hipótese ou recusá-la. E é esse o ponto em que eu me encontro agora. A Senhora das Neves vai ser outro estaleiro, porque se cada uma destas figuras me der tanto trabalho como estas duas, eu não sei, eu espero que o confinamento dure mais um ano, digo eu para brincar, né? Brincando com coisas sérias, porque enquanto estamos confinados, de facto, nós estamos agarrados a um trabalho e isso ajuda-nos a manter uma saúde mental, a curiosidade, a capacidade de investigação, de crítica dos documentos, etc., que é absolutamente essencial. E pronto, é mais ou menos